sua palavra. É a sua palavra que traz o alimento para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Não é? E a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre uma geração que faz a diferença, ou como nós vamos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida, não é? Numa geração onde o pecado está instalado, onde a idolatria e tudo mais está instalado. Então, Deus tem falado muito comigo, não é? De nós sermos separados, nós estarmos no meio, mas não sermos contagiados, mas antes pelo contrário, contagiarmos. Então o tema hoje do nosso sermão, da nossa pregação, da nossa mensagem é este, é fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Então eu vou começar por trazer uma palavra aos nossos corações. E essa palavra nós vamos encontrar ela em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Noé, um homem que estava no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração cheia de pecado, cheia de idolatria, afastada de Deus. Mas Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. E eu quero fazer uma pequena introdução que neste texto da Bíblia Sagrada, que nós lemos, percebemos que este homem fazia a diferença no meio desta geração, no meio da geração onde ele vivia. E eu creio que nós podemos achar na vida de Noé muito mais que 3 virtudes, mas as 3 virtudes que eu queria trazer aqui à existência e falar é porque Noé era um homem justo, era um homem reto e andava com Deus. Noé era um homem que praticava a justiça. Noé tinha intimidade com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. E eu creio que essa comunhão, nós vamos entender no livro de Gênesis, que Noé tinha uma comunhão diária com o Senhor. E eu creio, ainda há pouco nós estávamos a falar, antes de começar esta palavra, este sermão, que um dos segredos, ou o maior segredo, é nós podermos falar com Deus, rezar, orar, falar. A reza, a oração, é nada mais do que falar com Deus. Porque Deus quer intimidade comigo e com você. Deus quer um relacionamento. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer ser o nosso verdadeiro amor. Deus quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Mas para isso, nós temos que o invocar. Nós temos que o priorizar. Muitas vezes, e agora levando para a nossa realidade, a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é pegar no telemóvel, ou quem está no Brasil, no celular, ou no smartphone. E Deus, o Espírito Santo, tem ciúme. Tem ciúme que o Ricardo pegue, em vez de ser no seu telemóvel, dobre o seu joelho, pegue na sua Bíblia e diga para Deus: Senhor, o Senhor é o primeiro. Bom dia, Espírito Santo. O Senhor é o primeiro da minha vida. E essa comunhão, é esse relacionamento, é essa intimidade do melhor amigo, do nosso amor, é essa prioridade que vai fazer a diferença
na nossa geração atual. É esse relacionamento que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Porque se nós olharmos para a nossa vida, eu vejo, quanto mais intimidade, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço as Sagradas Escrituras, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, né, agradável para Deus, mais intimidade eu tenho com Ele. No entanto, não é equação para eu não passar por tribulação, por provas, por obstáculos, por adversidades, por doenças, por tudo. Mas Jesus disse, olha, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos dá uma palavra para nós olharmos para Ele, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus nos diz, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis obstáculos, no mundo tereis dificuldades, no mundo vais passar por coisas difíceis, mas olhem para mim, eu venci o mundo. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser maltratado, eu sei o que é ser cuspido, eu sei até inclusive que me podem dizer, eu estou contigo até ao fim e morrerei por ti, mas vou ser negado 3 vezes. Então Jesus, ele sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer, inclusive a separação total de Deus na cruz. Jesus clama ao Pai, porque me abandonaste. Foi necessário essa separação. E olha, meus irmãos, que nem estava nesta pregação, mas o Espírito Santo de Deus já está presente no nosso meio, me está a levar para aqui, para a cruz. Porque Jesus sabe o que você tem passado. Mas Jesus diz, olhem para mim, eu venci o mundo, eu comprei a tua vida e a minha vida de Ricardo, com alto preço. Com alto preço. Eu sou o segundo Adão. Eu sou a chave que venceu a morte e o inferno e que tem o poder para dar a vida e a vida eterna. Jesus foi o primeiro a ir a ressuscitar dos mortos e a ir morar com Deus e a preparar moradas para mim e para você, meu irmão. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, ele não nos teria dito. Então Jesus foi para o Pai, mas foi preparar uma morada para mim e para vocês. Então eu creio, e olha que o Espírito Santo me levou a fugir um pouco ao tema da mensagem, porque é Ele que está a ministrar, é Ele que está a falar. Então, meu irmão, não se esqueça que Deus nos ama. Deus me ama, Deus ama a você. Inclusive, Ele deu tudo aquilo que Ele tinha na cruz. Tudo deu o que Ele mais amava, o seu Filho amado Jesus Cristo. E diz assim em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o que Ele mais amava, o seu Filho, para que eu e você pudéssemos voltar a estar com Deus. Porque foi tudo perdido no Éden, mas Deus matou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus a Trindade já sabia que isto ia acontecer. Muitos pensam que o homem enganou ou apanhou Deus despercebido, mas na palavra de Deus diz que Deus matou o Cordeiro antes da fundação do mundo. A Trindade já se tinha reunido e Jesus disse, eis-me aqui, Pai, toma-me a mim, leva-me a mim. Eu quero comprar a vida deles, de todos, todo o povo, toda a tribo, toda a nação, toda a língua. Um povo eleito que vai crer na minha palavra, uma palavra de salvação. Aleluia. Então, meus irmãos, voltando para o tema da palavra, Deus nos quer transformar. Deus
olha, meus irmãos, olha o que é que Deus diz em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 12. A palavra de Deus ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus nos deixou o seu Santo Espírito para que nós fôssemos renovados e fizéssemos a diferença. Aleluia. Meu irmão, eu e você, nós não precisamos de Deus quer que eu e você, no ambiente onde nós estejamos inseridos, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer ambiente, nós sejamos a boca de Deus. Nós possamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Meus irmãos, vou citar alguns homens que fizeram a diferença em sua geração. Eu não vou alongar muito, vou fazer uma perspectiva macro ou telescópica de homens que fizeram. Podia ter mencionado muito mais homens, muito mais. Os profetas, Samuel, Elias, todos, aliás, homens que influenciaram a sua geração. Então, vejamos Enoque. Enoque fazia a diferença em sua geração porque andava com Deus. Onde é que está isso? Em Gênesis 5, do capítulo 5, no versículo 22 ao 24. Enoque simboliza a igreja que andava com Deus. E o que é que aconteceu a Enoque? Foi arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos andar com Deus. Amém. Que Ele virá como um ladrão, ninguém sabe o dia e a hora, mas se nós estivermos a andar com Deus, como Enoque, se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós priorizarmos Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida, se nós fizermos... Meus irmãos, eu creio, eu falo por mim, hoje o maior jejum que eu faço nem é de alimento, é de telemóvel, é de celular, é de smartphone. É o jejum difícil hoje para mim. Então, se eu priorizar primeiro Deus na minha manhã, antes de me deitar, falar o mundo para mim, Senhor, o Senhor entende. O Senhor sabe que eu não consigo, mas o Senhor consegue. O Senhor me ajuda, eu não tenho palavras, eu só tenho lágrimas. Então que sejam as lágrimas. Falo com Deus, se não conseguir falar, Deus esquadrinha-nos. Antes de eu e você abrirmos a boca, Deus esquadrinha-nos, Ele sabe os nossos pensamentos. Então, eu e você chegamos a um ponto que nem palavras temos, Deus vai nos ouvir, porque Deus sonda corações, Deus sonda mentes. Coração representa a mente, a nossa mente, a sede dos nossos sentimentos. Então Deus quer que você o priorizemos. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele é o primeiro na minha e na sua vida. Aleluia. Então, José, veja este homem, amado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito, do Egito comprado por Potifar, serviu a casa de Potifar, injuriado pela mulher de Potifar, preso, acusado de ter assediado a mulher de Potifar, acusado injustamente e preso. Mas ele tinha o Santo Espírito dentro dele. Ele era um homem sábio, era um homem que tinha compromisso com Deus, era um homem que não foi achado mentira na sua boca. Ele tinha juízo.
Ele tinha o Santo Espírito, meus irmãos. Só é possível estar tanto tempo preso, injustiçado, se o Espírito Santo habitar nele, meus irmãos. Meditem sobre isto. José teve cerca, eu creio que foram 12 anos presos. Eu estou com alguma dúvida, mas me perdoem, agora me deu uma branca, mas penso que foram 12 anos presos, se não me falha a memória. Então creia, meu irmão, para estar 12 anos presos, se não me falha a memória, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso ter uma intimidade com Deus tremenda. E olha o que é que Deus colocou nele, uma sabedoria tamanha. Faraó teve um sonho. Não vou alongar muito. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O copeiro que tinha estado com José preso se dirige para Faraó e diz: eu conheço um que tem o dom de interpretar sonhos. Esteve comigo no cativeiro preso e ele chama-se José. Faraó manda preparar José, arrumar a sua barba, as suas vestes e disse: tragam-no à minha presença. José decifra o sonho de Faraó. As 7 vacas, resumidamente, 7 vacas gordas representariam 7 anos de bonança, de prosperidade, e as 7 vacas magras, 7 anos de pobreza, de escassez, de miséria, de fome. E o que é que Faraó diz? Este homem vai se sentar à minha direita. Este homem, José, vai se sentar à minha direita e vai governar sobre todo o meu reino. Aleluia, você, o Espírito Santo, já está a trabalhar na sua vida e na minha. José representa uma tipologia de Jesus. Injuriado, caluniado, preso, açoitado. Para onde é que ele foi? À direita de Faraó. Onde é que Jesus está hoje assentado? À direita de Deus Pai. José aponta para a vinda do Messias. Então, meus irmãos, que eu e você possamos ser como José, influenciar o Egito, influenciar a nossa geração, influenciar a Babilônia onde eu e você estamos, influenciar Sodoma e Gomorra, porque nós vivemos num mundo e numa geração cheia de pecado, mas nós somos sal, e a função do sal é dar gosto, é aquilo que está a apodrecer, é aquilo que pode vir a apodrecer, não apodrecer, porque a função do sal, como todos sabem, é preservar o alimento. E a luz é para que não haja trevas. Então, eu e você somos luz, somos sal. Jesus liberou um verbo sobre a minha e sobre a sua vida. Está liberado. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Em nós habita o que estava em Jesus, o Consolador. Aleluia! Que eu e você possamos ser como Enoque, que eu e você possamos ser como José. Agora, meus irmãos, sem querer alongar muito mais, também para a pregação, para o sermão não ficar muito longo, Jó era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que se desviava do mal e que influenciou toda uma geração por não se deixar contaminar. A confiança de Jó era somente em Deus. Jó tem uma expressão tão linda: se Deus me deu, Deus me tira. Se Deus me deu, Deus pode tirar. Então, Deus coloca tudo que Ele tem, tudo, filhos, bens, tudo na mão de Deus. E Deus, eu creio que ouviu, e Deus já sabia, quando Satanás se apresenta no trono de Deus,
Deus já fala assim: no meu servo, eu sei que ele confia em mim. Então podes lhe tirar tudo, que ele não vai deixar de confiar em mim. Ele não vai deixar de ter comunhão comigo. Ele não vai deixar de andar comigo. Ele não vai deixar de me temer. Ele não vai deixar de andar em retidão. Ele não se vai desviar. Então que eu e você possamos ser como Jó, confiar em Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Daniel. Aleluia! Daniel, ele influenciou toda uma geração. Toda. Entenda, a Babilônia adorava deuses. Daniel foi para a cova, não se dobrou, não se ajoelhou perante os deuses, não se ajoelhou perante outro Deus. Daniel influenciou toda a geração onde ele estava. Nabucodonosor faz com que toda a Babilônia passe a adorar o Deus de Daniel. Isso é tremendo. Isso é algo que só Deus faz. E Deus, sabendo na sua presciência, reparamos que Deus vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Meu servo. Aleluia. O poder de Daniel e o segredo dele: oração, jejum, o famoso jejum de Daniel, onde ele não se contaminou com os manjares do rei e comeu só legumes e verduras. Então, que eu e você possamos orar, jejuar como Daniel e possamos mergulhar nas Escrituras como Daniel mergulhava nas Escrituras. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra hoje é uma palavra muito simples, mas eu creio que esta palavra vai falar muito conosco, meus irmãos. Vai falar muito conosco. Deus quer levantar uma geração que faça a diferença no seu meio, na sua família, no seu trabalho, nos ambientes onde nós estejamos. Aleluia. Deus, o propósito de Deus, destes três homens, Noé, Daniel e Jó, aleluia, é que, reparem, meus irmãos, olha o que é que diz Ezequiel 14:14. Esta palavra é tremenda. Olha o que é que Deus fala sobre estes três homens. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Ló, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Diz o Senhor Deus. Estes três homens que Deus fala e menciona em Ezequiel 14:14, Noé, Daniel e Jó, estes homens eram homens justos, eram homens que criam em Deus. E olha o que é que Deus fez na vida de Noé. Noé foi salvo e trouxe pela graça a sua família. Daniel, aleluia, na cova dos leões, Deus o livrou. Daniel escreve a maior profecia, as maiores profecias. É um grande profeta. Deus deu a visão escatológica a Daniel. Aleluia, porque Daniel era um homem justo, um homem reto, um homem que influenciou a Babilônia toda. Aleluia, oh, glória a Deus. Jó, um homem justo, um homem que confiava em Deus, em que ele deixou que o próprio Deus lhe tirasse tudo
e que ele pode dizer assim: agora sim, Senhor, eu te conheço. Agora eu te conheço. Antes eu não te conhecia. Agora sim, eu te conheço, Senhor. Então Jó deixou Deus trabalhar na vida dele. Deus reconheceu que Deus era dono de tudo, inclusive da própria vida dele. Que eu e você possamos ser como estes 3 homens e ser chamados, como o próprio Deus diz aqui em Ezequiel 14:14, de homens justos. Homens que eram justos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus está-me a levar para Abraão. Quando Abraão ora a Deus, que Deus acaba por livrar Ló e a sua família do juízo de Sodoma e Gomorra, precisamente Abraão negocia com Deus. Homens justos. Onde houver um homem justo, o juízo de Deus não cairá sobre ele e sobre a sua família. Deus está a falar comigo e com você. Se nós trouxermos para a nossa realidade, temos aqui no meio de uma pandemia, de uma peste ou de uma pestilência, aleluia, mas Deus tem todo o poder de nos livrar se Deus olhar para nós como homens justos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu falo para Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, meu Pai, ainda que eu venha a sofrer, ainda que eu venha a ser hospitalizado, que seja para um propósito seu, Pai, seja para eu influenciar ambientes, seja para eu salvar uma alma, ou seja por qualquer propósito, Pai. Eis-me aqui, este teu servo, Pai. Mas eu creio no poder que há num homem que anda com Deus, num homem que é chamado de justo. Deus tem todo o poder de nos livrar. E nós vamos ver isso na sua palavra. Não é? 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido. Então há poder na palavra de Deus. Aleluia. Filipenses 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha aqui Deus, aleluia. Deus nos quer chamar de filhos, mas nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração que está pervertida e corrupta. E Deus quer fazer de mim e você luz para este mundo. Então, meus irmãos, que eu e você possamos influenciar a nossa geração, o nosso ambiente, a nossa família e o nosso meio. Aleluia. E eu queria deixar uma pergunta para mim e para você, meu irmão. Nós estamos preparados para fazer a diferença em meio a esta geração, este povo, nação, tribo corrompida? Nós estamos preparados? Aleluia! É para eu e você respondermos para nós, que eu e você possamos ser achados justos por Deus. Que eu e você possamos ser como os homens que viveram neste mundo. Noé, Jó, Daniel, José, justificados, justos, retos, aleluia, e que nós possamos pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus quer fazer uma obra linda na minha e na sua vida. Jesus quer nos transformar. Jesus quer semear e quer que essa semente ela produza 30, 60 ou 100. Mas para isso, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que ser sinceros, como Davi foi.
um homem segundo o coração de Deus, que entregou tudo para Deus. Ele errou, ele pecou, ele adulterou, ele cometeu pecados, mas era um homem sincero. E Deus quer isso de mim e de você. Sinceridade, arrependimento genuíno, arrependimento onde nós possamos falar para Deus com toda a sinceridade, dizer: Senhor, tira as pedras do meu coração, tira os pedregulhos, tira os pinheiros, tira os abrolhos, tira tudo o que impede do Senhor reinar e habitar e ser dono do meu coração, da minha vida. Aqui o coração representa a minha vida, a sua vida, tudo o que nós temos. Aleluia! Que Deus possa reinar na minha e na sua vida. Que Deus nos possa ser achados no meio desta geração corrompida que nós vivemos, onde a mentira está instalada, onde o pecado está instalado, onde a corrupção está instalada, onde a busca pelo poder, pela ambição, por pisar o próximo, por ser maior, por crescer, por querer só mesmo egocentrismo e só querer encher o nosso ego. Que Jesus nos possa achar com um coração contrito, com um coração arrependido, para que as sementes que Ele quer semear no nosso terreno deem frutos. E Jesus fala, quando Ele entra na nossa vida, a parábola do semeador vai nos dizer que há uns que vai produzir 30, outros 60 e outros 100. Então Deus quer fazer milagres na nossa vida. Deus quer olhar para mim e para o irmão que está aí desse lado a ouvir esta palavra. Deus quer que eu e você sejamos um testemunho vivo. Mas para isso, nós temos que ser como estes homens, que eram homens como nós, que pecaram, que falharam, que erraram. Davi, vamos olhar para Davi. Davi cometeu muitos pecados, muitos erros, mas ele se arrependia. Assim como eu e você cometemos muitos erros, continuamos a cair, continuamos a pecar, continuamos a falhar, mas nós temos que nos arrepender, nós temos que dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor é o Deus que faz o impossível, é o Deus que abre o mar, é o Deus que ressuscita morto. Jesus, tu curaste cego, tu curaste surdo, tu ainda curas, tu és vivo, a tua palavra, tu és vivo, tu és uma realidade, Senhor. Senhor, nos ambientes onde o Senhor entrava, a tristeza desaparecia, a pobreza desaparecia, a multiplicação aparecia, a morte desaparecia, o cego via, o paralítico andava, o leproso era curado, Senhor. E o Senhor ainda cura. Jesus quer entrar na minha e na sua vida. Mas para isso, nós temos que entregar tudo. Tudo na mão dele, tudo. Jesus quer o nosso coração. Jesus quer a nossa vida. E Jesus quer tirar tudo. Quer que eu e você perdoemos. Meus irmãos, um testemunho da minha vida. Eu fui abandonado pelo meu pai, rejeitado. E Deus, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Libera perdão na vida do teu pai. Meus irmãos, Jesus tirou um pedregulho da minha vida. Tirou cadeias, cadeados, algemas. Aleluia! E muito mais. Deus quer fazer isso na minha, na sua vida. Quer que nós liberemos perdão, que nos amemos um ao outro, que nós possamos olhar para Jesus e para Deus e para olhar que amor é este. Deus deu o melhor que Ele tinha, o que Ele mais amava, o seu Filho. E quando nós olhamos
para Jesus, quando nós olhamos para Deus, tudo fica fácil. Jesus se entregou por mim e por você. Deus permitiu que o Cordeiro, que foi morto antes da fundação deste mundo, se entregasse por mim e por você. Então, meu irmão, que eu e você possamos amar como Jesus nos amou. Eu sei que é difícil, mas Jesus vai pegar na nossa mão, vai pegar até inclusive, vai nos pegar ao colo se for necessário, se nos faltar forças. Porque Jesus não nos abandona. Jesus estará connosco até o fim. Ele prometeu. Ele não nos abandonou. Ele deixou o Consolador com o seu Santo Espírito, meu irmão. E eu e você temos que andar em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, meu irmão, que esta palavra possa ser escrita no seu coração. E não é pela minha mão, do Ricardo, é pela mão do próprio Jesus. O Jesus que entra no coração e que tira todos os pedregulhos, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, toda a angústia, toda a traição, todo o abandono. Aleluia. Todo tipo de pecado. Jesus, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele quer tirar tudo que nos impede de nos entregar de alma e de espírito, tudo o que nós temos na mão do Senhor. Obrigado, meus irmãos, por esta oportunidade. É uma satisfação tremenda poder estar a levar uma palavra do Senhor e falar do amor de Jesus, né? Que é o amor que transcende todo o entendimento. Aleluia. Então, aleluia. Eu não sei se os irmãos, vou passar a palavra, mas queria fazer uma pergunta. Os irmãos estavam a ver os PowerPoints? Aleluia. Eu estou sem som. Pastor, não estava. Eu não estava a ver. E não estava. É Aqui, eu vou partilhar depois com vocês, tá? Eu peço perdão. Ai, não importa. Vou partilhar agora. A paz do Senhor, irmã Denise. Amém. Oh, bem-vinda. Glória a Deus. Oh, pastor, eu posso só dar uma palavra? Claro! Então, a irmã é que está à frente. Não, é para interagirmos a pastor. Mas o pastor disse que o Espírito Santo estava a levar para a primeira palavra que você deu para Jesus, o Cordeiro, não é? E você deu aqui a palavra Romanos 12. Sim, Romanos 12, se não me falha a memória, versículo 2. Pois, porque eu ontem, pastora, eu acho que é mesmo Deus que está a falar connosco. Amém. E hoje o pastor também falou igual, porque eu ontem dei esta palavra. Oh, glória a Deus. Não Glória a Deus. com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós nos transformamos pelo nosso entendimento? É além da palavra de Deus, não é? Eu ontem falei sobre a obediência. E... Glória a Deus. Amém. Deus está a falar connosco. E hoje o pastor falou esta palavra. É verdade. O Espírito Santo foi a ficar. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Amém. Obrigado. Não sei se mais algum irmão. A irmã, a missionária Marisa está à frente do culto. Está na direção do culto. Portanto, eu já terminei. Em nome de Jesus. Agora, se algum irmão quiser falar ou quiser dar uma palavra, se quiser louvar, também podemos ouvir depois a nossa irmã Denise a louvar, que ela louva muito bem, tem uma voz muito linda, muito abençoada.
Sim? Mas, irmão David, pode falar o que é que achou desta palavra. Nós interagimos. Eu achei, sim, eu primeiro agradeço muito ter-me convidado. O que eu posso dizer da minha parte é que sou o irmão novo na fé. Só há 3 anos que aceitei Jesus. E pronto, e tento aprender cada dia mais. Jesus para mim neste momento é tudo, é a minha vida. Neste momento vivo para Ele e pronto, eu vivo para Jesus neste momento e tudo poder ouvir e ganhar experiência e aprender para mim é de agradecer todos os dias. Portanto, o que eu tenho a dizer é muito obrigado por ter ouvido a pregação. Deus o abençoe, pastor. E foi bom, muito bom, muito bom. Que nós possamos render todos os dias a Cristo. E clamar pelo seu sangue, porque o seu sangue é poderoso. Só o seu sangue pode nos salvar. E então, continuo assim e quando eu puder estarei sempre cá para ouvi-los. Porque é isto que temos que continuar a pregar e a passar a palavra aos irmãos e a chamá-los o que é o Cristo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Cristo é a vida. Morrer sem Cristo é que estamos perdidos. E então, muito obrigado pela pregação. Obrigado eu, meu irmão. É uma honra, é uma honra. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Continuo, pastor. Obrigado. E eu só agradeço a Deus, não é? O que Ele está a fazer na nossa nação, está-nos a avivar, está a trazer pessoas como eu, como o irmão, não é? Porque eu peço todos os dias que Deus possa me usar para salvar alguém, para dar uma palavra e eu estou sempre, oro sempre a Deus para isso, que se Ele me quiser me usar para alguém, estou disponível, sou servo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, obrigado. Eu louvo a Deus, somente a Ele. Eu fico maravilhado com o que Deus está a fazer na nossa nação, no nosso povo, em Portugal. É algo tremendo, maravilhoso. Só Deus